E aí, galera, CFP, tá chegando, hein? Liberadas as inscrições lá na Planejar, então se você tá namorando lá as inscrições, lá no site você vai ver que você já pode se inscrever. Então manda bala, agora é porrada, hein? Agora começou de verdade, agora a gente já sabe, tá tudo certinho, exame marcado, falta só fazer a inscrição. Não vai me perder o prazo da inscrição que eu te mato, tá certo? Tá estudando aí que nem um doido e perde o prazo da inscrição. Eu já fiz dessas pataguadas, por isso que eu te aviso, né? Não deixa muito pro final, né? Quem vem de fora, assim, às vezes gosta de deixar mais pra frente, né? Pra tomar as decisões corretas, mas não tem erro, né? Agora a gente já sabe que vai ter prova mesmo, tudo certinho, tá bom? Então, vamos que vamos, legal? Não esquece, a gente lá nas últimas 2 semanas a gente faz a nossa imersão. E a nossa imersão ela é uma pancadaria assim. Você já vai estar nos cascos, com os conteúdos muito bem assimilados, muito exercício feito, mas a gente usa as últimas 2 semanas que antecedem a prova para fazer aqueles exercícios que tem caído muito, né? Então é uma última escovada para você chegar lá assim, totalmente afiado, beleza? Então vamos com a gente lá no mundo financeiro, né? Se você não fez sua inscrição para o curso lá, eu acho que vale a pena fazer, tá bom? Mas vamos trabalhar aqui. Esse é nosso primeiro vídeo falando do módulo 2, né? M2, módulo 2. O módulo 2 ele é um módulo bastante relevante, mais curto que o módulo 1, sensivelmente mais curto. O módulo 1 tem 53 questões, o módulo 2 tem 27 questões na prova, tá certo? Mas qual que é o grande pepino do módulo 2? A quantidade de conteúdo para estudar é muito grande, né? Por isso que a gente vai mostrar alguns atalhos, eu vou mostrar alguns atalhos para vocês, coisas que realmente vocês precisam saber que vão cair na prova, tá? Mas de qualquer forma é um módulo bastante pesado e tem uma sofisticação de conceitos. Então é importante que você se debruce aí nas aulas, nesses vídeos que eu estou gravando também, me acompanhe, preste atenção nos exercícios e que tenha a oportunidade de fazer simulados e questões que normalmente caem, tá bom? Muito bem, ali acontece na parte da manhã também esse módulo, junto com o módulo 1. Então, uma das questões que pega é o tempo, né? Você tem que fazer as 53 questões do módulo 1 e depois ainda de manhã você tem que fazer essas 27. Muita gente relata, então, que não deu tempo de passar tudo no gabarito, não sei o quê. Então tenha muito cuidado com a administração do tempo nessa primeira parte, a parte da manhã, que envolve módulo 1 e módulo 2, tá bom? Módulo 2 é o que a gente chama, então, de gestão dos investimentos, né? Então, o módulo 1 é o planejamento financeiro, módulo 2 é gestão dos investimentos, tá certo? Então vocês vão ver que aqui a gente vai ver renda fixa, renda variável, derivativos, fundos de investimento, gestão de risco e retorno dos investimentos, é aqui que essas coisas entram. E tem alguns conceitos estatísticos que são fundamentais, que você precisa conhecer. Estatística era uma matéria obrigatória, que antes inclusive caía no módulo 1, a Planejar arrancou como matéria obrigatória, mas a gente ensina porque precisa em algumas questões. Vocês vão notar que em algumas questões caem alguns conceitos que são de estatística e você precisa conhecer, tá? Então, primeira primeiro conceito que eu quero tratar aqui com vocês. Bom, tem aquele negócio de calcular média, desvio padrão, isso é bem tranquilo, tá? Então não vou entrar nisso. Eu vou falar de um conceito que é o conceito de diversificação, que até um tal de Markowitz ganhou um prêmio Nobel por causa disso. Foi um grande avanço na teoria das finanças neoclássicas, né? Que o Markowitz ele percebeu o seguinte: se eu tenho um ativo que eu vou chamar de ativo 1 e tenho um ativo que eu vou chamar de ativo 2, tá certo? Imagina que o ativo 1, ele às vezes sobe 1%, às vezes ele cai 2%, às vezes ele cai 1%, às vezes ele sobe 3%. Tá? Num exercício aqui de estresse de uma condição específica, eu vou imaginar que você já tem esse ativo 1, que pode ser uma ação, e aí você resolve comprar o lote, mais um lote dessa mesma ação, a mesmíssima. Então olha só, o que vai acontecer? Quando esse primeiro lote subir 1%, o segundo lote também vai subir 1%. Quando cair 2%, também vai cair 2%. Quando cai 1%, cai 1%, quando sobe 3%. Você vai falar, mas óbvio, põe um cone para dar aula aí que não precisa desse professor. É o lote do mesmo papel, quando sobe 1% ali no outro lote também. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque é o seguinte, qual que é a correlação entre este ativo e este ativo no exemplo que eu dei? A correlação é igual a 1, tá certo? Essa é a palavrinha chamada Rho, né? Correlação entre o ativo 1 e o ativo 2 é igual a 1. Isso quer dizer que o que acontece com o ativo 1 acontece igualzinho com o ativo 2. Por quê? Porque nesse exemplo eu coloquei
vale 3 no ativo 1, outro lote de vale 3 no ativo 2. Então, na verdade, é o mesmo ativo, a correlação vai ser igual a 1. Se eu já tenho o primeiro lote, compro o segundo lote, eu diversifiquei a minha carteira? Essa pausa para você pensar. Claro que não! Eu só aumentei a minha exposição a Vale, é o mesmo ativo. Então, quando eu coloco na minha carteira ativos de alta correlação, a minha diversificação está sendo ineficiente. Tá bom, então eu não quero dar o exemplo do mesmo ativo num segundo lote. Em vez de eu comprar Vale, eu vou comprar Petrobras. Então tinha Vale 3, eu vou pôr Petro 3 aí na carteira. Vocês vão ver que quando a Vale sobe mais 1%, a Petro sobe 1,08%. Quando cai 2, a Petro, a Vale cai 1,4. E assim vai. Não é igualzinho, não é correlação igual a 1, mas é uma correlação alta, 0,8, 0,7, alguma coisa do tipo. Então eu também não estou diversificando legal, estão me entendendo? Então, diversificar legal uma carteira é quando a gente coloca vários ativos e esses ativos eles têm baixa correlação entre si. Correlação abaixo de 0,5, correlação igual a 0, muito bom. Correlação negativa, é show de bola, estou diversificando pra caramba a minha carteira, né? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês, né? Se eu tiver um ativo 1 e esse ativo 1 é BOVA 11, o que é BOVA 11? É um fundo de investimento que replica o índice Bovespa. Então, o que acontece com o índice Bovespa acontece com o BOVA 11 dia a dia. E aqui eu vou investir num fundo cambial, tá certo? O que acontece? Bolsa e câmbio tem uma correlação negativa. Quando a bolsa sobe, normalmente o dólar cai, né? Eu gosto de falar o contrário, né? Quando o dólar está caindo, a bolsa sobe. Quando o dólar está subindo, a bolsa cai. É mais ou menos isso que acontece. E o fenômeno que está por trás disso é muito claro, né? Um dos grandes direcionadores do preço da bolsa brasileira é risco país, atratividade do país para os investidores, e um dos grandes direcionadores do preço do dólar é a entrada de dólares no Brasil, tá certo? Quando o Brasil se torna atrativo e vem muito dólar para o Brasil, o que vai acontecer? Você tem uma oferta de dólar na economia, o preço do dólar cai. E esse dólar que entra no país vai lá e compra a bolsa. Pressão de demanda, a bolsa sobe, percebeu? Então existe um fator econômico que explica essa correlação negativa. Então imagina o seguinte, quando você faz o teste lá, né, ativo 1, ativo 2, quando você vê qual é essa correlação, você vai ver que ela é mais ou menos meio, Testei já várias vezes, acompanho bastante, é menos meio, tá? É essa correlação. Isso quer dizer que quando a bolsa sobe 1%, é comum você ver aí o fundo cambial cair, por exemplo, 0,5%, né? Quando a bolsa cai 1%, você vai ver que o dólar ele vai estar subindo, e assim vai, quando um cai, o outro sobe. Olha que beleza. Então, quando você coloca esses dois ativos na sua carteira, o que acontece com o risco da sua carteira cai sensivelmente. Para você ter uma ideia, né, a bolsa ela vai ter uma volatilidade anual de uns 30% ao ano, o câmbio de uns 10% ao ano, não é? É o que a gente chama de desvio padrão ou volatilidade desses ativos. Aí quando você junta os dois, põe meio a meio na carteira, o que você imaginaria com a sua mente intuitiva brilhante? Você imaginaria que a volatilidade ia estar no meio do caminho, não imaginaria? Então se essa é 30, que é 10, vai dar uns 20 a volatilidade combinada. Uma carteira com metade dólar, metade bolsa. Mas não, fica uma carteira com menos de 10% de volatilidade. Tá certo? O retorno é o meio do caminho, mas a volatilidade, o risco, sem vergonha do risco, ele cai abaixo de 10%. Por isso que o Markowitz ganhou o prêmio Nobel. Não é um negócio assim trivial, né? Hoje a gente conhece bem, mas quando o cara chegou a essa conclusão foi fantástico. Por que eu tô fazendo explicando todo esse treco aqui? Porque cai questões muitas vezes na prova em que você precisa lembrar do conceito de que correlações baixas, negativas melhor ainda, fazem com que haja uma redução no risco da carteira. Então você reduz um tipo de risco que é chamado risco diversificável. Você reduz o risco diversificável, também é chamado de risco não sistemático,
à medida que você coloca mais ativos, então está ligado ao número de ativos e está ligado à correlação entre esses ativos. Quanto mais negativa for essa correlação, menor vai ficar o risco dessa carteira, mais você está reduzindo o risco diversificável, também chamado não sistemático. Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Entenderam? Então tá bom. Então esse era um ponto que eu queria explicar para vocês e eu acho que é só esse. Vamos para os exercícios, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Nos exercícios é que a gente aprende de verdade ou que a gente se desespera, né? Porque percebe que não entendeu nada. Não, você entendeu. Vem comigo que você vai entender. Se não entendeu, vai entender agora. Olha só, tem um exercício que diz assim: o retorno esperado de um fundo de investimento, ele varia de acordo com os cenários econômicos como apresentado na tabela abaixo. Esse exercício tem caído vez após vez, tá certo? No CFP e no CEA também. Então é importante você saber fazer, tá? Então olha só, tá dizendo o seguinte, que de acordo com o cenário você tem retornos diferentes e você tem probabilidades desses cenários acontecerem, né? E aí você tem que falar qual é então o desvio padrão, qual é a volatilidade, qual é o risco desse fundo, legal? Muito bem, então a primeira coisa que a gente precisa saber, né, é como que a gente vai calcular esse desvio padrão. Tem uma fórmula, que essa fórmula é dada na prova, né? Se você vier aqui no formulário, olha só, esse aqui é o formulário lá da prova, né? Então, você vai conseguir enxergar isso lá no dia da prova, bonitinho, tá? E aí, olha lá, dá uma olhada. CAPM, Current Yield, não sei o que. No finalzinho do formulário, um pouquinho antes de começar as tabelas, tem a fórmula da variância, né? Você vai ver um negócio escrito função de probabilidade aqui. Tá ok? É aqui que você tem que ficar esperto, é essa fórmula. Então você vai conseguir pegar a fórmula lá, mas precisa saber usar a fórmula, né? Só ter a fórmula não adianta se você não sabe usar. E aí a gente vê esse sinal de somatório aqui, eu não sei você, mas eu quando via sinal de somatório, eu já falava, vamos para a próxima. Não, não é difícil, vou explicar para você que não é difícil, tá bom? Então vem comigo aqui, olha só, vamos entender o que é cada coisa. Esse xzinho aqui é o retorno, cada um dos retornos. Quando você vê essa letrinha aí, tá vendo, XI, isso daqui é o retorno em cada um dos cenários. Então eu vou ter que somar os retornos esperados de cada um dos cenários, né? Na verdade, eu vou ter que somar cada um desses resultados que está aqui, ok? Primeiro de tudo, eu vou ter que calcular, então, esse mizinho. Você precisa saber o que é esse mizinho. Eu digo para você o que é esse mizinho. Esse mizinho é o retorno esperado desse fundo. Retorno esperado do fundo. É a média, né? Dos retornos aqui, só que é uma média ponderada pelas probabilidades. Então, se essa probabilidade aqui é de 40%, mais chance de ter contração do que de ter expansão, tá? Esse é o ponto. Então, é isso que a gente vai ter que levar em consideração. Essa fórmula do retorno esperado, ela não tem no formulário, mas ela é bastante intuitiva, né? Então, ó, se aqui é menos 6, aqui é 3 e aqui é 13... O que acontece? Eu poderia tirar uma média simples, mas eu não posso porque as probabilidades são diferentes. Então eu tenho que levar em conta essas probabilidades. Como é que eu vou fazer isso? Olha só, o retorno esperado, ele vai ser o quê? Ele vai ser o x1, retorno 1, né? x1, portanto, vezes a probabilidade 1 mais x2 vezes a probabilidade 2 mais x3 vezes a probabilidade 3. É isso que você precisa lembrar, só isso, é sempre a probabilidade vezes o retorno, né? Então, olha só, quanto é que é x1? x1 sempre o retorno, tá? Menos 6. Você coloca assim, não põe porcentagem, não põe nada que vai te atrapalhar. Põe o número secão assim, menos 6. Qual que é a probabilidade do menos 6? 40%. Então, a probabilidade é 0,4. x2, 3%. Não vou pôr porcentagem nada, põe o 3 seco. Vezes o P2. P2 aqui também é 0,4. x3, 13%. Então, põe o 13 secão vezes 0,2. Cara, essa conta aqui para você achar o retorno esperado, tá bom? Eu vou fazer de cabeça, você pode fazer na HP. 6 vezes 4 é 24, então eu já sei que isso aqui dá menos 2,4. Mais 3 vezes 0,4, eu sei que isso aqui dá 1,2. Mais
13 vezes 0,2, eu sei que isso dá 2,6, tá bom? Se você somar isso tudo aqui, isso aqui vai dar 1,4, legal? 1,4%, então, é o retorno esperado desse fundo, considerando esses cenários, a probabilidade dos cenários e o retorno esperado para cada cenário. Então, esse 1,4 é esse mizinho aqui, ó, tá certo? Aí já fica mais fácil da gente resolver o pepino. Talvez você ainda esteja achando complicado, né? Eu não digo que é um negócio trivial, mas eu vou agora então abrir essa fórmula para você de um jeito simples, eu prometo. Então olha só, vem aqui. Quando você está vendo esse somatório, quer dizer que você vai somar 3 vezes essa fórmula aqui. Que fórmula? X menos mi ao quadrado vezes função de x, onde f é a função de probabilidade. Então é o pzinho, é o p1 aqui e aqui vai ser o x1, mais x2 menos mi ao quadrado vezes p2, mais x3 menos mi ao quadrado vezes p3. É só isso o somatório. Então o somatório está dizendo que esse i aqui se repete algumas vezes, 1, 2 e 3, porque é 1, 2 e 3 cenários. Você tem então x1, x2 e x3, e você tem p1, p2 e p3. É só isso, tá certo? A fórmula é isso. Aí é só aplicar a bichinha, tá? Eu tô enfatizando que você precisa saber, você não pode ir enganado, você precisa saber que cai na prova, né? Mas não é difícil, faz isso aqui umas 3, 4 vezes, tem exercício lá na nossa plataforma. Se você praticar umas 3, 4 vezes, vai no suor, tá? Vamos lá. X1, qual que é? Então, deixa eu apagar aqui. Eu sou um professor zoado, sabe? Eu fico rabiscando as coisas e depois ninguém entende nada, né? Então, eu vou deixar mais limpinho aqui pra gente entender, tá bom? Legal, x1 é menos 6, tá vendo lá? Menos 6. Então eu coloco aqui menos 6. Coloca o número bruto, tá bom? Não coloca porcentagem, não põe nada. Menos 6, aí tem que fazer menos o mi. O mi é quanto? 1,4, calculei aqui. Então menos 6 menos 1,4, bruto, tá? Não põe nada de porcentagem. Isso aqui é vezes o P1, que é 0,4, mais x2. x2 está aqui, ó, é 3 menos 1,4 ao quadrado vezes a probabilidade de 2, que é 0,4. x3, quanto que é x3? É 13 menos 1,4 ao quadrado vezes p3, que é 0,2. Beleza? Tamo junto? É só você prestar atenção para não meter a pata, não fazer besteira, tá certo? Menos 6 menos 1,4, isso aqui a gente sabe muito bem que é menos 7,4, tudo bem? Menos 7,4 ao quadrado vezes 0,4. Estou fazendo bem passo a passo, tá? 3 menos 1,4 vai dar 1,6. 1,6 ao quadrado vezes 0,4. 13 menos 1,4, 11,6 ao quadrado vezes 0,2, tá bom? Bem passo a passo. Vamos fazer 7,4 ao quadrado vezes 0,4? Então vem comigo. 7,4 era negativo, vou pôr negativo, embora não importe. Enter, 2 quadrado, ponto 4 vezes 21,904. 21,904. Isso aqui já é o resultado disso aqui. Mais 1,6 ao quadrado vezes 0,4. 1,6, enter, ao quadrado, ponto 4 vezes 1,024. 1,024. Mais, agora isso aqui. 11,6 ao quadrado vezes 0,2. 11,6, enter, quadrado, ponto 2 vezes 26,912. 26,912. Agora soma, né, esses três termos aí. 26,912 já está lá. Eu vou pôr 1,024 mais
E agora eu vou colocar 21.904 mais 49.840, 49,84. Olha lá, 49,84. Aí você vem aqui e marca 49,84. Eu te mato, desgranhento, não me faz uma coisa dessa, porque você achou foi a variância, né? O que você achou aqui é a variância, variância. E a gente estava atrás do desvio padrão, né? Então você, todo humildemente, vem aqui, apaga e calcula o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Professor, como é que eu vou saber isso? Precisa saber. Já põe na sua cabeça, nunca mais esquece, né? Conta para o seu marido, conta para sua esposa, para os seus filhos. Sabia que desvio padrão é a raiz quadrada da variância? Eles vão te ajudar a lembrar no dia a dia, vão ficar te falando, desvio desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tem que lembrar disso mesmo, tá? Então, vem aqui e tira essa raiz quadrada do 49,84. Vou fazer isso. Então, olha só. Variância é 49,84. Desvio padrão é 49,84 elevado a 1 meio, tá certo? Por quê? Porque raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a 1 meio. Então, eu vou fazer aqui na HP, ó, esse 49,84, vou pegar ponto 5, vou elevar 7,059, 7,06. 7,06%. Esse aí é o desvio padrão, maluco, entendeu? É isso aí, é assim que fazia, tá bom? Então você vai conseguir matar aí na prova, né? Eu sei que você, na prova é uma correria, tá? Então, se você já fez algumas vezes, você já vai papapum, já faz isso aqui que eu fiz, ó, se liga. Já anota o que é o X1, X2, X3, P1, P2, P3, porque aí você não se confunde. Geralmente quem erra essa questão é porque se confundiu lá na hora do vamos ver, né? Na hora da pancadaria, tá bom? Então vamos lá. Exercício number 2. Os gráficos abaixo, eles representam a relação, funciona aqui, ó, canetinha, entre os ativos A, B e C, a relação entre os retornos dos ativos A, B e C, tá? Então vamos olhar aqui com calma. Olha só, isso aqui é a relação entre ativo C e ativo B. Olha que interessante. O ativo B pode dar negativo aqui, pode dar positivo aqui é ativo B, tá vendo? Pode dar 0, pode acontecer o que for com o ativo B, que o ativo C, ele tá sempre entregando aí 0,40, é fixo. Certamente é um fundo DI ou alguma coisa do tipo, né? Talvez o retorno mensal de um fundo DI e tal, enquanto que o ativo B pode ser bolsa ou algo assim, que acontece negativo e positivo, o outro tá quietinho lá. Né, sóbrio, impálido, né, impassível. Então, qual que é a correlação aqui? A correlação ela é aproximadamente zero. O que quer dizer uma correlação de aproximadamente zero? O um acontece o que for, o outro não está nem aí para o 1. Então, o ativo C, como a gente pode ver aqui, ele entrega 0,4 independente do que acontece com o ativo B. O ativo B pode dar mais, menos, mas eles são não correlacionados, tá bom? Legal. E esse outro gráfico aqui, o que nos diz? Esse outro gráfico aqui, ele nos diz o seguinte, que quando o ativo A entrega 3%, por exemplo, o ativo B também, ó, tá vendo? Então, quando o ativo A, ele entrega algo negativo, né? Aqui, ó, tá vendo? O ativo B também entrega algo negativo. Então, o que acontece com A acontece com B. Então, a correlação entre A e B, ela é aproximadamente 1. A correlação entre B e C, ela é aproximadamente 0. Então, isso aqui poderia ser, como a gente falou que o ativo B poderia ser uma ação, o ativo A deve ser uma ação muito correlacionada, talvez duas ações do mesmo setor, né? Duas ações de siderurgia, duas ações de frigoríficos e assim por diante, tá bom? Então, aqui correlação muito próxima de 0, aqui correlação muito próxima de 1. Legal? Aí vem a pergunta, a melhor estratégia de diversificação para quem já possui o ativo A. Então a gente meio que identificou o ativo A, né? O ativo A certamente ele é uma ação, né, de um determinado, um fundo multimercado, né? Eu gosto de pensar em ação porque é mais fácil visualizar.
uma ação de um determinado setor, o ativo B é uma ação muito parecida e o ativo C, ele é renda fixa referenciada, entrega sempre o mesmo resultado. Bom, pensa comigo, se você já tem o ativo A, para você diversificar, adianta você aumentar a exposição, a posição no ativo que você possui? Não adianta poçonhoca nenhuma, né? Comprar o ativo B, não, ele é muito correlacionado com o ativo A. Então, você só vai aumentar a sua exposição àqueles fatores de risco que você já tem no ativo A. Então, também não. Comprar o ativo C? Sim. Se você tem o ativo A e você compra o ativo C, que é uma correlação próxima de zero, você vai estar diversificando o seu portfólio, né? Então, um dia em que a bolsa cai muito, que esse papel, que é o ativo A, cai muito, o ativo C ele mantém o seu valor, então você está reduzindo o seu risco. Isso aqui funciona bem. Vender a sua posição em A e adquirir o B não adianta porque eles são muito correlacionados, é trocar 6 por meia dúzia. Então, alternativa C de certo. Beleza? Tamo junto? Então tá bom. O último aqui desse vídeo diz respeito àquela matéria introdutória que a gente tem no módulo 2, que fala sobre investimentos, né? O que a gente analisa quando a gente vai fazer uma consultoria de investimentos ou vai analisar um investimento para recomendação, né? Então, em relação aos fatores de análise de investimento, analise as afirmações a seguir. Presta atenção. Investimentos de maior risco sempre possuem maior rentabilidade observada? Nem a pau. Por exemplo, investir em IRB era um investimento de risco. Investir em Oi é um investimento de risco. Investir em Magazine Luiza, né? Não estou dizendo que essas ações são todas iguais, tá? Não me dê na mão. Mas são todos investimentos de risco. Às vezes arrebenta, às vezes afunda. Então o fato de ter maior risco é exatamente a expressão da ideia de que pode dar uma porrada ou pode derreter, tá certo? Então, tá errado dizer que investimentos de maior risco sempre possuem maior rentabilidade observada, tá certo? O que vai acontecer é o seguinte, maior risco vai ter maior rentabilidade esperada, ou seja, o investidor ele vai querer pagar mais barato porque ele desconta a uma taxa de juros maior, a uma taxa de desconto maior. Então, se é para ele correr mais risco, ele topa. Mas aquele dinheiro que ele espera receber no futuro, ele vai descontar a uma taxa maior. Então, isso tem a ver com a rentabilidade esperada e não observada. Investimentos de mais baixa liquidez levam os investidores a exigir maior rentabilidade, tudo mais constante. É verdade, liquidez é algo desejável. Por isso que os investimentos de maior liquidez pagam uma taxa menor. Então, quando a liquidez é mais baixa, os investidores vão exigir uma rentabilidade maior, tudo mais constante. Investimentos de maior risco possuem menor rentabilidade esperada? Não, maior risco vai ser maior rentabilidade esperada, tá certo? Senão ninguém vai investir nesses investimentos de maior risco, porque toda a teoria de finanças neoclássicas, ela se baseia no fato de que os investidores são avessos ao risco, então não faz sentido isso aqui. Tá bom? Somente a 2 está correta, alternativa C, C de canela, tá certo? Beleza, gente? Então, essa é a nossa introdução, já com os dois pés aí no módulo 2, né? Principalmente aquela parte lá do cálculo, que é mais chatinho da primeira questão. Segunda questão também é muito importante que você entenda as correlações. E terceira questão, e aí sim já diz respeito àquela teoria que a gente começa com a matéria chamada Princípios de Investimentos, que estão lá no módulo 2, tá bom? Fica com a gente, vamos que vamos. Começou, hein? CFP agora, garantido, prova de abril, inscrições abertas, pessoal já loucamente fazendo as suas inscrições. E vamos lá, você vai ser CFP em abril, tem que ser, vamos junto. Um abraço, até mais.